Você já parou o que estava fazendo para procurar algo que simplesmente sumiu? As chaves do carro, a carteira, um documento importante, e no desespero, quase por reflexo, você murmurou: Santo Antônio, me ajuda a achar. Mas e quando o que está perdido não pode ser encontrado numa gaveta ou embaixo do sofá? E quando o que se perdeu é a paz? A alegria? O sentido de acordar de manhã e saber para onde ir? Quando a fé parece ter ido embora sem avisar, e você se olha no espelho sem reconhecer quem está do outro lado. Se você já se sentiu assim, perdido por dentro, então este vídeo foi feito para você. Porque a história de Santo Antônio esconde algo que a maioria das pessoas nunca soube: ele não era apenas o santo das chaves perdidas. Ele era, acima de tudo, o santo das almas que perderam o rumo. Bem-vindo ao Catolizando. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui você encontra fé, história e oração que transformam. Hoje, vamos mergulhar juntos na vida radical de um homem que a igreja chama de doutor evangélico, e descobrir como ele pode nos ajudar a encontrar o que mais importa. Para entender o poder da intercessão de Santo Antônio, precisamos conhecer o homem que estava por trás do santo. E a história dele começa com uma escolha que poucos teriam coragem de fazer. Fernando de Bulhões, esse era o seu nome de batismo, nasceu em Lisboa, Portugal, por volta de 1195, filho de uma família nobre. Desde criança, enquanto outros meninos brincavam nas ruas de pedra da cidade, Fernando ajudava o tio cônego a distribuir pão aos pobres que se aglomeravam na porta da igreja. A generosidade não era uma virtude que ele aprendeu, era algo que corria em seu sangue. Aos 15 anos, ele entrou para o mosteiro de São Vicente de Fora como noviço agostiniano. Mais tarde, em Coimbra, mergulhou nos estudos bíblicos com tamanha profundidade que se tornou um dos homens mais cultos de seu tempo. Mas algo dentro dele ardia, uma chama que os livros e a vida monástica não conseguiam apagar. Esse fogo tomou forma quando chegaram ao mosteiro os restos mortais de 5 frades franciscanos martirizados no Marrocos. Fernando olhou para aqueles corpos de homens que morreram pela fé e tomou uma decisão que mudaria tudo. Trocou o nome de Fernando pelo de Antônio, abandonou a ordem agostiniana, e pediu para se juntar aos frades menores de São Francisco, com o desejo de morrer como mártir. Mas Deus tinha outros planos. O navio que deveria levá-lo ao Marrocos foi desviado por uma tempestade e aportou na Sicília. Ali, vivendo em humildade entre os frades, Antônio guardava silêncio. Ninguém sabia que por dentro dele havia um vulcão. Até o dia em que, numa celebração no convento, o frade escalado para pregar não apareceu. Por falta de opção, pediram que Antônio falasse qualquer coisa que viesse ao coração. E o que saiu daquela boca calada sacudiu a todos. Palavras de uma profundidade e de uma beleza que ninguém esperava. Palavras que quebravam dúvidas, que restauravam a fé, que faziam as pessoas chorarem sem entender porquê. São Francisco de Assis, ao saber do ocorrido, escreveu pessoalmente a Antônio pedindo que ensinasse teologia aos frades, tornando-o o primeiro professor de teologia da ordem franciscana. E assim o estudioso calado se tornou o pregador mais poderoso de sua época. Multidões de milhares de pessoas o seguiam de cidade em cidade. Quando pregava ao ar livre, comerciantes fechavam as lojas, tribunais suspendiam julgamentos, campos eram abandonados. Pessoas diziam que, ao ouvi-lo, era como se Deus estivesse falando diretamente para o coração delas. Mas como Antônio se tornou especificamente o padroeiro das coisas perdidas? A história começa com um roubo. Antônio possuía um livro de salmos manuscrito, um bem preciosíssimo no século XIII, quando cada livro era copiado à mão e valia uma fortuna. Esse livro tinha anotações pessoais de Antônio, reflexões de anos de oração e estudo. Um noviço que havia decidido abandonar a vida religiosa o roubou ao fugir do convento. Antônio rezou. E o que aconteceu a seguir ficou registrado nas crônicas da época. O noviço teve uma visão tão aterrorizante que correu de volta ao convento, devolveu o livro e pediu para ser readmitido. O livro foi encontrado. O noviço retornou à fé. E é aqui que a história desse milagre revela algo muito maior do que um livro recuperado.
O que Antônio encontrou não foi apenas um manuscrito, foi uma alma perdida. O verdadeiro milagre não foi o objeto devolvido. Foi o coração que voltou. Os registros históricos sobre Santo Antônio estão cheios de milagres extraordinários. O sermão aos peixes, quando, rejeitado pelos habitantes de Rímini, foi à beira-mar e pregou para os peixes, que emergiram das águas e ficaram imóveis, com as cabeças erguidas, como se entendessem cada palavra. O milagre da mula, quando um animal faminto se ajoelhou diante da Eucaristia, convertendo um herege obstinado. A visão do menino Jesus em seus braços, símbolo de sua intimidade com Deus. Mas talvez o maior milagre de Antônio não esteja nos prodígios espetaculares. Está nas histórias silenciosas que os documentos medievais registram, famílias reconciliadas depois de décadas de ódio. Criminosos que confessaram crimes ao ouvi-lo pregar. Pessoas que chegavam ao sermão decididas a não acreditar e saíam com lágrimas nos olhos e o coração transformado. Por que rezamos para os santos? Essa é uma das perguntas mais comuns feitas por quem está começando a aprofundar a fé católica, e merece uma resposta honesta. Quando rezamos a Santo Antônio, não estamos adorando um ser humano. Estamos pedindo a intercessão de alguém que já está com Deus, da mesma forma que pedimos a um amigo ou a um familiar que rezem por nós. A diferença é que os santos estão diante de Deus em plenitude, e sua intercessão carrega o peso de uma vida inteiramente doada à fé. Santo Antônio não é apenas um santo simpático que encontra objetos perdidos. Ele é o doutor evangélico, reconhecido pela Igreja como mestre da Palavra de Deus, um homem que dedicou cada hora de sua vida curta a levar as pessoas de volta ao essencial, o amor de Deus. Reze com intenção, não por hábito. Antes de invocar Santo Antônio, pause por um momento. Identifique o que você realmente perdeu. Não se apresse. A oração atenta tem mais poder do que 1000 palavras repetidas sem presença. Leia um trecho da Bíblia antes de rezar. Antônio era um homem mergulhado nas Escrituras. Honre seu legado lendo um salmo, um trecho do Evangelho, qualquer coisa que abra o coração antes da oração. Pratique um ato de caridade às terças-feiras. Toda terça-feira, dia da semana em que Santo Antônio faleceu, ofereça algo a quem precisa. Um pão, uma palavra gentil, uma visita. Essa é a forma mais bela de honrar sua memória. Reze a novena nos momentos de crise. Quando a situação parecer sem saída, inicie uma novena de 9 dias a Santo Antônio. Não como uma fórmula mágica, mas como um compromisso de fé. O ato de rezar por 9 dias seguidos já transforma o coração de quem reza. Agora, convido você a fazer uma pausa. Onde quer que você esteja, no quarto, no ônibus, na cozinha, respire fundo. Feche os olhos por um momento se puder. Pense no que você perdeu. Não apenas o objeto, não apenas o documento, mas o que dói de verdade. A esperança que foi embora. A alegria que ficou presa lá atrás, num tempo em que as coisas eram mais simples. A fé que parece ter ficado menor do que a saudade dela. Santo Antônio não era um homem de respostas fáceis. Era um homem de oração profunda. E é nesse espírito que vamos rezar juntos agora. Oração a Santo Antônio. Santo Antônio, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, venho a ti não apenas para pedir que me ajudes a encontrar o que perdi no mundo, mas para te pedir algo muito mais difícil. Ajuda-me a encontrar o que perdi dentro de mim. Ajuda-me a recuperar a paz que o medo roubou. A esperança que as decepções foram apagando. A fé que tantas perguntas sem resposta foram fragilizando. Tu que conheceste o deserto do silêncio e saíste dele com uma voz capaz de mover multidões, fala ao meu coração hoje. Tu que transformaste almas que pareciam perdidas para sempre, intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o que busco não está perdido para Deus. Talvez esteja apenas esperando o momento certo para ser encontrado. Dá-me a graça da paciência. Dá-me a coragem de continuar buscando mesmo quando não vejo o caminho. E quando eu encontrar, não importa o que for, que eu me lembre de agradecer. Que eu me lembre de compartilhar com quem ainda está procurando. Santo Antônio viveu apenas 36 anos. 36 anos.
Em menos tempo do que muitos de nós levamos para encontrar nossa vocação, ele pregou em países, converteu multidões, deixou escritos que a Igreja considera tesouros de sabedoria, e foi canonizado em menos de um ano após sua morte. O que ele nos ensina, no fim, não é uma técnica de oração nem um ritual para encontrar objetos. É uma atitude de vida, buscar sempre. Buscar com fé. Buscar mesmo sem ver o resultado imediato. Porque quem busca com o coração limpo, encontra. Se esse vídeo tocou o seu coração hoje, compartilhe com alguém que está perdido, do jeito que seja. Talvez alguém que você conhece esteja precisando dessa história agora. Deixe o seu amém nos comentários. Conta pra gente, o que você pediu a Santo Antônio? Qual graça você quer que a nossa comunidade reze junto com você? Eu sou do canal Catolizando. Que Santo Antônio interceda por você, e que você nunca pare de buscar. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.